Na aula de hoje, falaremos sobre o impacto das duas guerras mundiais sobre a sociologia. Falaremos, pessoal, hoje sobre como podemos verificar que o desenvolvimento da sociologia foi efetivamente marcado pela conjuntura política estabelecida pelas duas guerras mundiais. Tenha uma boa aula. Oi, pessoal! A sociologia na Europa sobre o impacto de duas guerras mundiais, o que mudou é o que nós veremos hoje. Caros alunos, neste momento de nossos estudos, vamos trabalhar com a sociologia no contexto europeu e o próprio impacto das guerras mundiais sobre esta ciência. Devemos compreender, pessoal, que no contexto das duas guerras mundiais, notadamente no contexto europeu, podemos verificar que as pesquisas acerca das organizações de caráter privado e estatal direcionavam a produção do pensamento e do conhecimento sociológico. No contexto das duas guerras mundiais, precisamente no contexto europeu, podemos verificar também a presença do processo de burocratização, que praticamente tornava difícil a autonomia crítica e a própria criatividade que deve estar presente no processo intelectual que envolve todo e qualquer trabalho científico. Mas, ao mesmo tempo, a sociologia, ciência da crise, durante as 3 primeiras décadas do século XX, obteve elevado progresso, tendo assim estabelecido sua efetiva afirmação enquanto ciência, consequência de estudo de pesquisadores, de inúmeros sociólogos e de inúmeros teóricos, notadamente, repito para vocês, no contexto europeu. Vamos agora ver, pessoal, o que nos diz o seu Evaristo com relação às guerras mundiais. Vamos ver o que ele nos coloca. Olá, professora. Olá para todos. Bom, além de conhecer muita gente, eu já presenciei muitos fatos, mas felizmente não fui à Primeira Guerra. Mas o filho do meu vizinho tem alguns vídeos com algumas fotos e acho que seria interessante mostrar. Um dos maiores problemas que atingiam as nações europeias no início do século XX era a divisão territorial. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha dos territórios. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo. Mas o estopim para o início da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, pelo sérvio Gavrilo Princip. Motivo para o Império declarar guerra à Sérvia. Havia 2 grupos de países lutando nessa luta. De um lado, a Tríplice Aliança, formada por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada pela França, Rússia e Reino Unido. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas. O fim da guerra se deu com a entrada dos Estados Unidos em 1917, que entraram ao lado da Tríplice Entente, pois haviam acordos comerciais a defender. Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da Aliança a assinarem a rendição. Bom, professora, será que deu para ajudar um pouquinho? Mas, de qualquer maneira, sobre a Segunda Guerra eu posso contar. Me lembro como se fosse hoje. Considerado o maior confronto enfrentado pela humanidade. Foi um espetáculo de horrores. De um lado, países com seus líderes totalitários tentando dominar o mundo. Do outro, as potências democráticas defendendo a democracia. Ainda me lembro de Hitler.
falando sobre a supremacia da sua raça e a destruição dos judeus. Todos eles marcados com um bracelete branco, com uma estrela de Davi azul. Ah, foi horrível. Somente com o ataque a Pearl Harbor, em 1941, os Estados Unidos decidem entrar na guerra. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética foi decisiva para a vitória dos aliados. E a imagem do cogumelo atômico? Ah, inesquecível. A partir daquele momento, todos sabíamos que mesmo que a guerra estivesse acabada, o futuro era incerto diante de tanto poder bélico. Em 1945, a morte chega para os líderes alemães e italianos. A guerra acabou. Acho que já falei demais, não é mesmo, professora? Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula, pessoal. Bom, pessoal, na segunda metade do século XX, podemos verificar que o desenvolvimento da sociologia foi efetivamente marcado pela conjuntura política estabelecida pelas duas guerras mundiais. Os regimes totalitários estavam vigentes à época. Alguns deles, de certa forma, tolhiam a liberdade de investigação científica, bem como, pessoal, tolhiam as liberdades democráticas. Por essa razão, inúmeros intelectuais e cientistas mantinham uma posição marcadamente crítica com relação aos regimes que ocasionavam a perda da liberdade, no nosso caso aqui, fundamentalmente intelectual. A sociologia foi desenvolvida no próprio desenvolvimento da luta pela contenção da expansão socialista e também pela neutralização dos denominados movimentos de libertação que estavam presentes nas nações subjugadas pelas potências imperialistas e pela dependência econômica geradas pelos processos de subjugação das nações dominadas pelas grandes potências. Vejam bem, pessoal, aproxime-se. Na segunda metade do século XX, vamos verificar que o desenvolvimento da sociologia foi marcado pela conjuntura política estabelecida pelas duas guerras mundiais. Os regimes totalitários que estavam em vigor na época, em alguns países europeus, alguns deles, de certa maneira, tolhiam a liberdade de investigação científica, bem como tolhiam também as denominadas liberdades democráticas. Por essa razão, inúmeros intelectuais e cientistas mantinham uma posição marcadamente crítica em relação aos regimes que ocasionavam a perda de liberdade, no caso aqui de nossos estudos de liberdade fundamentalmente intelectual. Encontraremos inúmeras propostas para a efetiva reorganização das sociedades neste período histórico. Propostas estas que acabavam por exigir elevado grau de planejamento social. Também vamos ter como centro de análise identidades de classe, a questão da cultura, a questão étnica e, notadamente, nos países como a Alemanha, a Itália e a União Soviética. Começavam a ser colocadas, então, as questões acerca da comunidade e da cultura, notadamente na Alemanha, com Ferdinand Tönnies. Assim, podemos dizer que a era das análises entre a comunidade e sociedade encontrava-se devidamente instaurada. Neste período das guerras mundiais, principalmente na Europa, a sociologia, melhor dizendo, a crítica sociológica, inicia a colocar em dúvida o modelo anterior de uma sociedade em ordem, de uma sociedade organizada, que de certa maneira havia sido constante até então.
A análise das relações sociais, fundamentalmente, encontra seu ponto central nos conceitos de ação e nos conceitos de integração, bem como também na noção de historicidade. Pessoal, dentro de um contexto de guerras mundiais e de um contexto de crítica às atividades intelectuais no campo sociológico de então, quais passam a ser as chaves analíticas pertencentes à sociologia? Devemos compreender, no que concerne a esse contexto, a análise das relações sociais, fundamentalmente, encontra seu ponto central nos conceitos de ação e integração, bem como na noção de historicidade. Estes dois conceitos, pessoal, irão, de certa forma, recolocar toda uma possibilidade de se trabalhar com pluralidades, bem como com diversidades presentes nas relações sociais, as quais não poderiam efetivamente ser explicadas pelas categorias de estrutura e integração. Neste sentido, a análise sociológica parece encontrar, então, seu ponto fundamental, ou seja, considera-se os pressupostos da reflexividade presentes na relação indivíduo e sociedade. Em outras palavras, algo bem simples se anuncia aqui. Os fenômenos sociais resultam de ações humanas. Ora, isto faz frente aos próprios teóricos que anteriormente viam os fenômenos sociais enquanto impessoais ou super-humanos. Agora não. Resultam efetivamente de ações humanas em seu processo de integração com o outro e também com a natureza. A análise sociológica parece encontrar, então, seu ponto fundamental, ou seja, considerar-se os pressupostos de reflexividade presentes na relação indivíduo e sociedade. Principal questão sociológica que marca este período, notadamente no contexto europeu, onde surgiram novas teorias explicativas das ideologias políticas de então, das relações sociais étnicas, do racismo, do militarismo e, fundamentalmente, numa tentativa de realizar-se uma profunda revisão crítica das denominadas crises europeias, principalmente na primeira metade do século XX. Existiu também, no contexto europeu, o surgimento do que se costuma chamar de pensamento crítico sobre a indústria cultural e de massa, onde nós vamos ter em Adorno o principal representante deste segmento crítico no campo da sociologia. Durante a primeira metade do século XX, a ciência sociológica possui efetivos avanços, avanços esses que foram decisivos. Em primeiro lugar, quanto à sociologia, em sua primeira configuração, discutia o que propriamente ela viria a ser. Neste período, como consequência das próprias guerras e instabilidades por elas geradas, se discute agora o que efetivamente a sociologia é. Discute-se, a partir daí, a sociologia enquanto o estudo das características mais gerais de toda a classe de fenômenos sociais e da inter-relação entre essas classes. A melhor formulação foi realizada por Sorokin, mas caminho anteriormente este aberto por Simmel, que identificou a sociologia enquanto estudo da forma de fenômenos sociais, e também Franklin Henry Giddens,
que também trabalha com esta questão que nós mencionamos anteriormente. De certa forma, essa nova concepção do próprio objeto da sociologia tem seu antecedente no próprio Comte, através da ideia de que a sociologia se tornaria uma ciência geral dos fenômenos sociais que acabou por se desdobrar na definição que foi aceita por Sorokin. Pelo que podemos constatar, estamos a verificar propriamente as alterações em termos das concepções que a sociologia, por consequência das guerras, estão a tomar conta do universo de concepções sociológicas de então. Neste sentido, podemos dizer que novos paradigmas, novas formas de abordar a questão indivíduo e sociedade estão sendo colocadas, sem que houvesse a manutenção da diferenciação entre concepções clássicas e as concepções que estavam a surgir. Estabelece-se, portanto, uma concepção mais ampla que procura unir teorias sociológicas e as teorias do contexto de então. A interação exige dependência inteligível da ação de um ser humano sobre a existência ou ação passada, presente ou antecipada de outro ser humano. A interação é diretamente observável, dado que a ação é movimento do mundo exterior. O elemento de dependência interfere-se facilmente, seja pela interpretação de um observador participante, utilizando a capacidade do homem de fazer reproduções mentais de progressos que lhe sugerem as ações de outros homens, seja estabelecendo correlações estatísticas entre universos de ações consideradas como antecedentes e subsequentes. A questão da interação agora toma conta das concepções sociológicas como elemento direto das novas concepções sociológicas, partindo de Weber, que encontram no contexto sócio-histórico suas novas formulações. Outra concepção surgida em meados do século XX, relativas aos novos contextos estabelecidos pelas guerras mundiais, diz respeito ao fato de que, quando as relações sociais se consolidam, têm maior durabilidade, formam os grupos sociais, nos quais os homens se dispõem de múltiplas formas. O grupo social passa então a ser considerado como um dos principais elementos de análise sociológica dos estudos sociológicos, fundamentalmente pelos sociólogos analíticos e os institucionalistas, bem como com relação aos sociometristas. Devemos compreender, pessoal, que nos estudos dos grupos, as principais concepções e proposições encontram-se estabelecidas da seguinte forma. Primeiro, o grupo social se constitui enquanto um sistema. Esta concepção envolve o realismo sociológico de caráter moderado que vai prevalecer. Segundo ponto, pessoal, distingue-se de melhor forma no conteúdo das obras de Pareto, dos institucionalistas e dos funcionalistas também, nas obras de sociólogos analíticos contemporâneos, à exceção, talvez, de Talcott Parsons, que não era europeu, mas que foi fundamental para as novas concepções sociológicas no contexto das guerras mundiais. Os indivíduos que vão formar o grupo social acabam por permanecer em relações de caráter padronizado, em forma que cada pessoa é atribuída uma determinada posição social que é, por sua vez, definida e que muitas vezes é denominada de status.
papéis que são diferenciados são atribuídos, consequentemente, aos indivíduos que ocupam várias posições sociais. Daí o uso do conceito de status role, de Parsons e outros teóricos. Os processos sociais são classificados de acordo com as orientações finais das ações que os compõem. Devemos compreender, pessoal, fundamentalmente, que a cooperação tem como orientação a realização de objetivos que se tornam comuns e evolui da natureza dos vínculos sociais que mantêm unidos indivíduos e grupos. De certa forma, tem sua manifestação orientada pela solidariedade intragrupal, que de forma usual é reforçada pelo antagonismo a outros grupos sociais. Nesse sentido, pessoal, a relação de interdependência entre solidariedade intragrupal e o antagonismo externo foi desenvolvido por Sumner e acabou por tornar-se um conhecido princípio de sociologia. Devemos ter claro neste momento que o princípio que era a cooperação, até mesmo enquanto uma preocupação da teoria sociológica, agora passa a ser antagonismo. O antagonismo vai aparecer no contexto da sociologia de duas formas: em termos de concorrência e em termos de conflito. Em determinados casos, elementos que envolvem a cooperação e que envolvem o conflito encontram-se entrelaçados e que o próprio estudo sociológico vai exigir a proposição de um novo conceito, o conceito de processo misto. Vejam agora que, como outro elemento que se torna pertinente à sociologia, encontraremos a questão da cultura, que pode ser relacionada enquanto a soma total de modos de pensar, de modos de agir, de representações de uma determinada sociedade, que são relativamente estáveis e também padronizadas. Com relação à cultura, vamos ter alguns elementos que são substanciais. Primeiro, todos os elementos da cultura encontram-se interrelacionados. Nesse sentido, pode-se dizer que os elementos culturais de caráter individual se encontram interligados em sistemas. Vejam o que nos diz Timashev a esse respeito com relação ao elemento da cultura. Os inúmeros determinantes da cultura incluem o clima, a densidade da população, o nível de progresso tecnológico e a vizinhança social. É o tipo de cultura que prevalece na sociedade ou nas sociedades em que a cultura dada se acha em contato. Mas não há nenhum determinante isolado da cultura a que se possa atribuir predominância. Este ponto de vista representa uma transformação decisiva das ideias que ainda prevalecem no início do século. As sociologias monísticas, ou de um único fator, estão mortas, ou quase. Reconhece-se que a maioria desses fatores predominantes exerce papel definido na formação e no desenvolvimento da cultura. Papel, entretanto, desempenhado em complexa interação com outros. Acrescentou-se o fator ecológico aos vários determinantes já acentuados no século XIX. Pessoal, pelo que nos diz nosso autor de referência, podemos verificar que os determinantes da cultura não vão implicar numa determinação estrita da própria vida social. As sociedades acabam
por possuir uma larga margem de liberdade, embora não de escolhas de caráter ilimitado. Neste sentido, as escolhas que são realizadas nas fases iniciais do desenvolvimento de uma cultura acabam por estreitar a margem de liberdade relativa a outras escolhas. Pessoal, estamos aqui no que concerne ao contexto da cultura no campo das liberdades relativas, onde indivíduos e grupos não realizam escolhas de caráter puro, se assim podemos dizer, mas encontram-se também determinados pelo que se apresenta no universo social envolvente. A nova concepção sociológica com relação à cultura, vai levar os sociólogos a estabelecerem a relação de interdependência entre indivíduos e grupos e sua cultura, também a integração com a sociedade. Vejamos que a nova concepção da sociologia com relação à cultura vai levar a que sociólogos estabeleçam a relação de interdependência entre indivíduos e grupos e sua cultura, também a interação com a sociedade. Vejamos mais uma vez o que nos diz Timashev a esse respeito. A personalidade de um indivíduo é moldada pela cultura que assinala a sociedade a que ele pertence. Essa moldagem ocorre através de agentes de socialização, dos quais a família é o mais importante. Mas a socialização nunca é completa. Ademais, a maioria das culturas deixa aos indivíduos determinada margem de liberdade e iniciativa. À base desta, os homens praticam ações que redundam em transformações na cultura. Pessoal, é importante o que passa a se colocar para a sociologia nesse período sócio-histórico, o fato de que indivíduos e grupos não se encontram completamente determinados pelo social, no caso, pela realidade cultural, mas o fato é que uma nova compreensão se estabelece. O fato de que a personalidade individual é formada, e este é o termo por determinação dos elementos culturais presentes na sociedade. É este, fundamentalmente, um elemento significativo na medida em que, a par das liberdades e iniciativas que indivíduos e grupos disponham no contexto da sociedade, a influência dos elementos culturais é extremamente significativa, na medida em que constituinte dos indivíduos. Neste sentido, podemos considerar aqui que a internalização dos elementos culturais envolve dizer que estamos diante de uma interioridade que se faz exterioridade e de que uma certa exterioridade se faz interioridade, conforme nos diz um autor muito conhecido na sociologia, Peter Berger. Na medida em que internalizo os elementos culturais, de certa forma, podemos dizer que carregamos a própria sociedade dentro de nós. Este ato de carregar é também constituinte da nossa própria personalidade. Por essa razão, não podemos nunca tratar de forma polarizada a relação indivíduo e sociedade. Um último elemento apontado por nosso autor de referência, diz respeito à transformação da cultura e também no contexto da estrutura social que desenvolve fundamentalmente uma quarta área de estudo, desenvolvida também pela sociologia. Vejamos novamente o que nos diz Timashev a esse respeito.
Pode definir-se cada cultura como uma acumulação de invenções tecnológica, ideológica e social. Em cada sociedade, essa acumulação é seletiva e, portanto, única, nunca repetindo exatamente as acumulações feitas em outras sociedades. Por isso, cada cultura tem seu próprio estilo, assim como cada homem uma personalidade que o distingue. Pessoal, de certa forma, não há a disposição de acordos no que concerne a uniformidades que caracterizam a longo prazo os processos de transformação cultural e social. Mas o que podemos constatar é que o antigo evolucionismo tornou-se incapaz de dar conta da complexidade presente no contexto social no campo das cogitações sociológicas. Neste sentido também, pode-se constatar que a economia e a cultura, em suas fases tecnológicas, acabam por se desenvolver de conformidade com um certo padrão de acumulação, que é interrompido por recuos. Outros aspectos da cultura, notadamente os aspectos intelectual e estético, encontram-se agora sujeitos a certas flutuações de caráter quantitativo do tipo ascendente, descendente e de flutuações de caráter qualitativo em estilo. Sorokin e Alfred Weber são autores que acabam por sugerir essas generalizações. O que temos neste momento da sociologia, em seu contexto sócio-histórico aqui abordado, envolve uma área de concordância que incorpora os pontos de vista de muitos sociólogos da atualidade, de muitos sociólogos da contemporaneidade. Ponto final. Pessoal, espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje, na medida em que, por consequência das guerras mundiais, tivemos profundas alterações nas próprias concepções sociológicas. O que procuramos trabalhar foram aspectos fundamentais dessas alterações que, existindo lá naquele período, até os dias de hoje, influi no campo da sociologia. Podemos dizer que antes das guerras, as concepções sociológicas tinham marcadamente um caráter evolucionista. Depois das guerras mundiais, podemos dizer que a sociologia, perde o seu caráter evolucionista e se torna fundamentalmente uma ciência que busca explicar a própria complexidade de seu tempo. Pessoal, aqui me cabe salientar que no presente estudo trabalhamos fundamentalmente com os novos elementos que surgem para a sociologia, marcadamente no contexto europeu. As teorias sociológicas tomaram novos rumos, enquanto consequência das duas guerras mundiais. Num primeiro momento, temos um período de questionamento das abordagens acerca do social anteriores, estabelecidas novas formas de visualização e pesquisa do universo social. Questões como a sociologia atribuindo a si mesma o estudo das formas dos fenômenos sociais, discutindo-se fundamentalmente não o que a sociologia deveria ser, mas o que efetivamente ela foi uma constante a partir desse período. Também discutimos a própria irredutibilidade dos fenômenos sociais a qualquer classe de fenômenos, sendo que são questionadas as analogias biológicas tão caras aos positivistas. A unidade básica de análise, que
que passa a fazer parte da sociologia a partir de então é justamente a interação. Incorporando-se a essa análise, como dica de estudos, eu gostaria de deixar para vocês a indicação do livro História das Análises Sociológicas, de Tom Bottomore e também de Robert Nisbet. Este livro, pessoal, é muito importante na medida em que ele nos permite visualizar todo o processo de evolução da própria análise sociológica. Com a indicação deste livro, eu gostaria que vocês tivessem bons estudos e bom aperfeiçoamento na nossa ciência, a ciência que é a sociologia.